Como vão, Raverins? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira leitura da Parashá Hashavua, da porção da semana, tá? Nós estamos fazendo a leitura aqui de duas Parashiot, tá? A Parashá de Matot e a Parashá de Masei, tá? Então, sem mais delongas, estamos aqui no livro de Bamidbar, que é o livro de números em português. Estamos aqui agora no capítulo 32, vamos fazer a leitura do versículo 1 aqui, tá? Em diante. E vamos falar um pouquinho aqui. É uma porção mais curta, tá? Mas tem um assunto aqui fundamental para nós tratarmos, como sempre. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Diz assim, ó. O Mikine Ravi Haya Livinei Reuven Velivinei Gaden, né? Ou seja, o gado, né? O gado de Reuven, desculpa, e de Gad, eles eram o quê? Atsum Meode, ou seja, eles tinham muito gado, tá? Veio aí o Et Eretz, ou seja, eles viram a terra. Que terra? De Azê, Ve Et Eretz é a terra de Gileade. Ou seja, Verine Ramacon Mecon Mikne. Ou seja, eles viram que a terra de Azê e a terra de Gileade era o que? Era um lugar bom, né? Para o que? Mikne, para gado, tá? Então, essa é a tradução aqui, literal, como eu sempre faço aqui, do hebraico, tá bom? Então, nós vemos aqui que o nosso primeiro versículo aqui do capítulo diz que eles tinham muito gado, né? Quem tinha muito gado? Justamente Reuven e Gad, tá? Eles tinham muito gado. Eles olharam para a terra ali de Azê e a terra de Gileade e viram que era o que justamente era um Ramacon. Esse é o lugar, né? Mecon, este é o lugar próprio para Miquineu, um lugar próprio para gado. Então, continua o versículo assim, o versículo 2 agora. Os descendentes de Gad, os descendentes de Reuven, vieram e falaram a Moshe e a Eleazar, o sacerdote, e aos líderes da congregação, dizendo: as terras de Atote, Divon, Yazê, Nimrã, Heshbon, Elale, Sevan, Nevô e Beon, a terra que Deus derrotou em frente de toda a congregação de Israel, é uma terra apropriada para o gado. E seus servos têm muito gado. Eles disseram: se nós encontramos favor, graça, né, aos seus olhos, permita que essa terra seja dada aos seus servos como possessão, não nos faça atravessar o Jordão. Vamos pegar todo o contexto aqui então. O povo havia acabado ali de derrotar Midian, né? Havia derrotado os reis de Baixã e Og ali, e a tribo de Gad, né? E a tribo de Reuven. Eles viram que a terra ali onde eles estavam agora era justamente própria para quem cuidava de gado. Eles tinham muito, né? Foram até Moshe e pediram para ele: podemos ficar aqui? Não nos faça atravessar o Jordão, porque Eretz Canaã, a terra de Canaã, estava logo depois do Yarden, do Jordão. Então eles foram até Moshe e pediram para que pudessem ficar ali, tá? Continuando. Moshe disse aos descendentes de Gad e aos descendentes de Reuven: seus irmãos deverão ir para a guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os filhos de Israel de atravessarem para a terra que Deus lhe deu? Isso é exatamente o que os seus pais fizeram quando eu os enviei de Kadesh Barnea para explorar a terra. Ou seja, Moshe compara a atitude deles agora de desencorajar o povo de Israel a continuar a travessia do Jordão ao caso dos espiões que foram espionar a terra e viram ali justamente que temeram por haver gigantes, por ver que o povo era mais numeroso, e desencorajaram todas as tribos de Israel
E nós conhecemos toda a história ali, como nós já contamos nas parashot anteriores, tá? Eles foram, Moshe aqui, ele vai continuar relatando como foi feito ali a questão dos espiões, ó. Eles foram até o vale de Escol, viram a terra, então desencorajaram os filhos de Israel de atravessarem para a terra que Deus lhe havia dado. Deus ficou zangado naquele dia. Eles fez um juramento dizendo: nenhum dos homens a partir da idade de 30 anos da idade de 20 anos, que saiu do Egito, verá a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e Jacob, porque eles não me seguiram com o coração íntegro, exceto por Caleb, filho de Efunel, Quisnita, e Yehoshua, filho de Nun, porque eles seguiram Deus com o coração íntegro. Oh, Deus, por que a Torá que ela enfatiza essa questão, né? Essa questão do coração íntegro, né? Ou seja, você seguir é uma coisa, tá? Existe N tipo de pessoas que seguem líderes, seguem, vamos colocar assim, deuses. Muitas das vezes a pessoa simplesmente segue um certo Deus por temor. Como boa parte tem medo de segue a Deus, né? Ou seja lá quem for, segue por medo do quê? Do castigo, da perdição eterna, que são assuntos que não existem dentro da própria Torá. Não existe essa questão de castigo, não existe essa questão de inferno permanente dentro de todo aquilo que se chamam de Velho Testamento, que nós chamamos de Taná, tá? Torá são 5 livros de Moshe. Bereshit, né, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, conhecidos no tradução como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando falamos Taná, estamos incluindo também todos os Neviim, como os Ketuvim, tá? Todos os profetas, como os escritos, que são os profetas. Yeshayahu, Yirmiyahu, Ehezkel, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. O que são os escritos? Aí começa, os escritos são o quê? Josué, que vai vir aqui na frente, o livro de Reis, Segunda Reis, Shemuel, né? Primeira e segunda Samuel. Então, quando eu falo com todo o Taná, não existe essa questão de condenação, não existe essa questão de inferno, a pessoa ser condenada ao inferno. Pode qualquer um pegar aqui, não existe. Então, quando Deus fala aqui com o coração íntegro, é uma diferença de você seguir a Deus com o coração íntegro. Você sabe, né, que você está seguindo a Hashem, os caminhos verdadeiros de Deus, e você está ali como se tivesse uma criança que ela segue um pai. Um filho que segue um pai, ele segue o pai ali com total coragem e devoção, porque ele sabe que é aquele que cuida dele. Você vê que uma criança, ela é extremamente inocente, pura, né, e confiante, que se ela estiver em cima de um sofá, ela simplesmente se lança nos colos dos pais, porque ela sabe que o pai vai segurar, pai ou a mãe, tá? Ela fica ali no colo da mãe porque ela sabe que a mãe vai lhe dar o sustento ali como tá ali amamentando. Esse é um coração íntegro, é você seguir Derech Hashem, os caminhos de Deus, sabendo que Deus vai lhe prover todas as necessidades, porque se Deus te colocou num caminho, então você sabe que Deus vai fazer aquilo. Então Caleb e Yehoshua, quando eles foram espionar a terra ali, eles justamente sabiam que quando Deus falou para mostrar que ele daria a terra ali de Eretz Canaã, eles foram, então eles sabiam que verdadeiramente eles estavam indo espionar a terra que Deus já havia prometido para ele. Não como os demais que foram, simplesmente chegaram lá, duvidando, ficaram com medo, duvidaram até do poder de Deus para lhe dar aquela terra. Tá? Continuando aqui. Versículo 3, Deus ficou zangado com Israel e ele os fez vagarem no deserto por 40 anos, até que a geração inteira que agiu erroneamente aos olhos de Deus ali, tivesse falecido. Vocês agora protestam da mesma maneira que seus pais. Que grupo de homens perversos que estão de novo incitando a ira de Deus contra Israel?
Se vocês se afastarem dele, ele deixará vocês no deserto novamente, e vocês destruirão a nação inteira. Então Moshe fala assim: vocês estão agindo como os 12 lá, vocês estão agindo com perversidade. Se vocês fizerem isso, vocês vão ficar aqui do lado do Jordão e vão perecer aqui. E vai fazer com que o restante de Israel pereça, porque eles vão ficar desfalcados, né? Além da questão do desfalque aqui, você vai colocar medo aí, porque fala, por que eles não vão conosco? Eles vão ficar com receio. Se vocês se afastarem dele, deixará de vocês no deserto novamente, e vocês destruirão a nação inteira, eles se aproximaram, eles se aproximaram dele e disseram, quem se aproximaram dele? As duas tribos ali, aproximaram-se de Moisés e disseram, nós construiremos currais para nosso rebanho aqui, e cidade para nossos filhos. Nós nos armaremos rapidamente e iremos à frente dos filhos de Israel. E lutaremos até trazê-los para o lugar, trazê-lo para o seu lugar. Então aqui as duas tribos, né, de Gade e Reuben falam, não, nós vamos à frente deles armados, nós vamos ser os primeiros que vão na frente a guerrear para lhe dar o lugar. Só que antes disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos construir currais para nossos rebanhos aqui e cidade para nossos filhos. Aqui tem um pequeno detalhe, tá? Só que é super importante. A ordem da escrita na Torá, eu já falei com vocês isso aqui em vários outros vídeos. Ela é extremamente fundamental. O que está escrito em primeiro tem lugar com prioridade, tá? E aqui eles falam assim, nós construiremos currais para nosso rebanho aqui e cidade para nossos filhos. E o que Irashi comenta aqui, eles estavam mais preocupados com suas riquezas do que com seus filhos e filhas, já que mencionaram o seu rebanho antes de seus filhos. Moshe lhe disse, não é assim. Trate o principal como principal e o assunto de importância secundária como secundário. Primeiro devem construir cidade para seus filhos e só depois currais para seus rebanhos. Tá? Isso aqui está no Rashi tirou do Midrash de Tahanun Matot, capítulo 7 ali. Tá bom? Então aqui Rashi ele comenta que eles estavam preocupados em primeiro por... Olha só, como uma fala, gente, não sempre comenta aqui. A leitura da Torá, a leitura, o estudo é fundamental. Você lê uma coisa, você parar a analisar é outra. Se você pegar o primeiro versículo que nós lemos lá no começo da nossa porção aqui, o que ele diz? Só para vocês entenderem, tá? Uma Torá ela perfeita. Ele diz assim, ó, Umikine Ravi Hayá, ou seja, eles tinham muito gado. Muito gado. Então, o próprio texto, o próprio primeiro passuque aqui, o primeiro versículo já fala que eles estavam preocupados porque eles tinham muito gado. Então, quando eles olharam a terra ali de Azeia, a terra de Gileade e viram que era um lugar bom para pasto ali, para gado, então, óbvio, eles cresceram os olhos e falaram, não, vamos ficar aqui. Então, quando eles vêm e trazem aqui o assunto perante Moshe, eles novamente colocam a questão da terra ser um lugar bom para gado em primeiro lugar. A ponto de falar, nós vamos construir primeiro o curral e depois a gente pensa, né? E constrói ali as casas para cidade para os nossos filhos. Por isso que Moshe vem chama essa atenção aqui, né? Segundo o comentário de Irashi. E o próprio texto, você lendo, tanto no literal hebraico aqui como no português, dá-se a entender isso. A preocupação deles era justamente a terra. Então, eles trataram os filhos em segundo plano aqui e Moshe vem chamar a atenção deles. Aí eles vão falar para Moshe que primeiro eles vão na frente, vão lutar com os povos da terra ali para dar a herança para os demais irmãos deles, né? Continua no versículo, fala assim, ó. Nossos filhos viverão nas cidades fortificadas devido aos habitantes da terra. Aqui eles falam, vamos fortificar, né? As cidades vão ser fortificadas aqui por causa dos habitantes da terra, para que durante esse tempo que nós estivemos na frente lutando por nossos irmãos Israel na terra de Canaã, eles ficam protegidos. Nós não retornaremos às nossas casas até que cada um dos filhos de Israel tenha se apossado da sua herança. Eu vou ler o último versículo aqui e a gente só termina esse assunto.
pois nós não herdaremos junto com eles, do outro lado do Iarde, do Jordão. Além, porque a nossa herança já chegou até nós, no lado leste do Jordão. Então nós vemos aqui que os últimos dois passuquins aqui, os últimos dois versículos, eles falam assim: nós vamos, né? Nós não vamos retornar à nossa cidade, ao nosso passo, enquanto os nossos irmãos não tiverem assentados em seu lugar, tá? Aí eles comentam: nós não vamos herdar com eles, vamos herdar do outro lado do Jordão. Então, todos aqui, né? Creio que sim, boa parte já conhece o que vai acontecer lá na frente quando a gente adentrar ao livro de Josué, o livro de Yehoshua. Israel ali, Yehoshua, Josué com o povo, vai passar 7 anos batalhando, né, contra os povos que tem na terra de Canaã, e vai passar mais 7 anos para poder dividir a terra entre as tribos ali. Então, são 14 anos que eles vão ficar ajudando, porque eles prometeram que ia ajudar as tribos a achar o seu lugar. Eles iam na frente lutar. Eles não prometeram, não falaram nada, que iam ficar até a distribuição das terras. E foi justamente o que eles fizeram. Tá? Eles vão ali, sempre quando a partir do momento que Josué adentra a terra de Canaã e começa a lutar ali, que é a primeira cidade que eles vão lutar ali é justamente das muralhas ali de Jericó, você vai ver que a tribo de Gad e de Reuben vão ser as primeiras, tá? E durante os 7 primeiros anos de luta com os povos ali para tirar os povos e depois os 7 anos para poder fazer a divisão da terra, eles vão continuar ali. Só quando terminar eles retornam, tá? Então nós vemos daqui, só para nós encerrar nossa mensagem, nós vemos a importância que tem, né? Nós acabamos de sair de uma paraxá, de uma porção de ontem, que fala sobre justamente sobre juramento. Só que aquele juramento, aquele voto, era de abstenção. Aqui a gente já faz um voto positivo. Por isso o Moshe não, né, quando nós vamos ver na frente, Moshe, ele não vai dizer não para eles. Então a importância daqui, quando nós vemos, olha só, nós temos uma mensagem importante aqui. Eles falam assim, que Deus já havia dado a herança para eles do outro lado do Jordão. Nós já temos a nossa herança. Então eles já estavam cientes ali de que a parte deles, daquilo que Deus disse lá para trás, a Abraão, a Isaac e Jacob, chegou à mão deles. Aquela promessa chegou à mão deles, eles acharam um lugar para eles ali, para eles habitarem suas cidades e os seus gados. Então eles já estavam completos em si daquilo que Deus havia prometido. Só que os seus demais irmãos não estavam, e eles se ofereceram para ir na frente justamente para poder fazer com que eles herdassem também. Você captou a mensagem aqui comigo? A importância daqueles que se sentem seguros, a importância daqueles que estão se sentindo bem, que estão se sentindo confortáveis, que já sentindo que já receberam aquilo que Deus prometeu para eles, de eles ajudarem os demais, aqueles que ainda estão em busca, a necessidade que você tem de confortar pessoas que estão se sentindo perdidas, que ainda não se sentem seguras, que ainda não sentiram que acharam o seu lugar. Ou você simplesmente quer ficar ali, como diz assim, né? Ah, eu tô por aqui, eu tô bem. A importância que eu e você tem, se está se sentindo bem, de ajudar quem não está se sentindo bem, uma pessoa que ainda não achou o seu lugar, até colocá-la ali, ó, falar é aqui, ó. Eu vou dar um adendo para você. Só para nós encerrarmos aqui, eu vou trazer só essa mensagem, ó. É uma mensagem, uma mensagem bem conhecida. Para nós encerrarmos. Quando uma pessoa ela está passando necessidade e ela lhe vem e pede um peixe, você vai lá e pesca, dá para aquela pessoa, ela vai continuar vindo ali por causa da necessidade dela. Quando você pega a vara e ensina aquela pessoa a pescar, ela mesmo vai suprir a sua necessidade. Olha a diferença dessa mensagem. A mensagem é: ou você continua
né? Você vai ver aqui que eles continuaram até assentar o povo de Israel. Aqui você continua, você ajuda uma, duas, três, depois você dá na mão dela aquilo que ela precisa. Os nossos sábios, só para encerrar, eles nos ensinam o seguinte, que aquele que provém, que ensina a pessoa a um meio de sustento, é uma das maiores mitzvah que tem, porque você proveu para a pessoa ela o próprio sustento dela. Ela tirar o próprio sustento dela e não você ficar lá sustentando. Tá? Então a tribo de Gad e de Reuben aqui, eles fizeram justamente isso. Durante os 7 anos ali batalharam, durante 7 anos ficaram ali até eles de aprenderem a estarem ali confortáveis e aí eles voltaram para a sua terra. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo para você, que fica para mim também aqui nesse dia de hoje. Tá? Então, meus amigos, mais uma vez, agradeço a vocês por estar aqui conosco, tá? Que nos acompanhando mais desse ano aqui desse canal. Você que é novo, que chegou agora, gostou da mensagem, se inscreva, compartilhe, deixe um like. Nos ajude a expandir mais o conhecimento da Torá, da palavra de Deus verdadeira a mais pessoas, tá? No demais, meus amigos, Bekol Top, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida, Parnassá, sustento da parte de Deus, tá bom? O que eu sempre digo, que o Mashiach se revele ainda hoje, no nosso dia, seja reconstruído o terceiro Beit HaMikdash, que possamos estar em Jerusalém, aprendemos mais da Torá, mais profundo do que Deus deu aqui, tá? E é isso, amigos. Desde já, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus quiser. Se o Mashiach não vier hoje, amanhã estaremos aqui novamente com a quarta parte da porção de Matot e Massé, essas últimas duas porções do livro de Bamidbar, do livro de Números. Fiquem com Deus e Lehitraut. Até mais. Tchau, tchau.